Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 3 de Estatística, onde nós vamos estudar as medidas de tendência central, que é a primeira parte das medidas descritivas de uma distribuição de dados. As medidas descritivas são de dois tipos, as medidas de tendência central, que nós vamos estudar hoje, e as medidas de dispersão, que vão ficar para a próxima aula. As medidas de tendência central, elas são valores que trazem informação sobre como se comporta a maior parte dos dados de uma distribuição. São as partes, normalmente, numa distribuição, a maior parte dos dados estão no meio dela, estão centralizados. Imagina, por exemplo, uma prova de vestibular. A maioria das pessoas deve tirar a nota ali entre 5 e 7. Poucas pessoas tiram próximo de 0, poucas pessoas tiram próximo de 10. A maioria deve estar naquele meio. Então, a gente vai ter aí medidas que trazem informação sobre como vai ser, como é que foi a média, ou como é que é uma ideia de como no meio da distribuição se comporta esses dados. Observa que se a maioria das pessoas tirarem de 5 e 7, espera-se que a média esteja em torno de 6 da prova. Tá? Então, essa vai ser uma medida de tendência central que nós vamos estudar. Eu gostaria de fazer com vocês, antes de começar a matéria das medidas de tendência central, que são 3, moda, média e mediana, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês sobre como é que a gente faz para tabular dados, para gerar os histogramas, coisas que a gente viu na aula passada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar, não é para se preocupar agora, nesse instante, como é que esses dados aqui vão ser obtidos, tá? Isso vai ser discutido a posteriori, em outra aula, com vocês aqui. Eu só vou colocar por enquanto que eu vou buscar aqui alguns dados que vão estar aqui em torno, por exemplo, de 15 e com um desvio de 5 aqui, por exemplo. Para a gente ter uma noção melhor disso, vamos pegar um exemplo prático. Vocês já devem ter ouvido falar do PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país. O PIB é o total de riqueza que foi produzida no país, ou seja, uma produção de bens e serviços, no decorrer de um ano. Normalmente, ele é expresso em dólares. Então, sei lá, não sei, vou chutar aqui que o PIB do Brasil seja 800 bilhões de dólares por ano. Eu não sei se não tenho nem ideia se é muito ou pouco, mas é só para a gente ter uma noção. Para saber como é que essa riqueza se distribui na população, você pega essa riqueza que foi produzida, o PIB, e divide pelo total da população. Aí a gente tem um dado chamado PIB per capita. Ou seja, é o PIB dividido por cabeça. Per capita significa por cabeça. Então, dividido pela população. Esse é um termo médio, por exemplo. E aí a gente sabe o quanto é que cada um, se todo mundo fosse exatamente igual, o que cada um receberia da produção do país. É claro que isso é impossível de se obter, nem em regime comunista isso se obtém. Mas é uma noção mínima do que seria uma distribuição perfeita de riqueza na população. Para a gente estudar como é que essa riqueza ela se diferencia com o nível de desigualdade do país, na distribuição de renda ou na distribuição de riqueza, nós temos os desvios. O principal desvio que a gente estuda é o desvio padrão. Existem outros, mas o desvio padrão é o mais utilizado. E se esse desvio for muito baixo, o que significa? Significa que a riqueza do país está bem distribuída na população. Se esse desvio for alto, significa, ao contrário, que essa riqueza está mal distribuída. Então, vai ter, muito provavelmente, pouca gente com muita riqueza e muita gente com pouca riqueza. Como é que a gente sabe qual é o grau que tem de dispersão dessa riqueza? Utilizando os desvios, principalmente o desvio padrão. Tá? Então, nós precisamos das medidas descritivas como um todo, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, para ter uma ideia de como é que os dados se distribuem dentro de um conjunto. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. E a primeira medida de tendência central
e a mais importante também, que se usa praticamente tudo, é a média. Todo mundo já tem uma ideia de média boa desde quando vocês engatinhavam praticamente. Que é... engatinhar é exagero, né? Mas desde que sabe ler e escrever. Que são as notas que a gente tira na escola. Essas notas vão aqui. Normalmente você pega o primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, pega uma média já de cada bimestre, que é feito que pega algumas avaliações, soma e divide pelo número de avaliações. Aí você tem ali a média de cada bimestre, depois você pega uma média dos bimestres, você pega uma média da média, e você obtém a tua média ali anual, e que diz se você vai ser aprovado ou reprovado. Então todo mundo já tem um pouquinho na cabeça. Para a gente dar uma relembrada aqui, como é que a gente pode utilizar em estatística os dados, eu vou fazer uma distribuição aqui no computador. Vamos lá, aqui eu já distribuí um pouquinho, então aqui, só lembrando, ó, eu utilizei aqui uma média de 15 e vai vir um desvio de 5. Né, numa distribuição de probabilidade, que é a distribuição normal, que a gente vai estudar no futuro. Vou pegar aqui, vários deles, só para a gente ter uma noção aqui, ó. Vem 4, 6, 11, vários aqui, etc. Seria bom para mim eu pegar esses dados aqui, mas eu quero que eles estejam arredondados. Então vou pegar aqui, vou arredondar eles e não vou colocar nenhuma casa. Então aqui eu vou pedir 0. Aí me dá aqui só a primeira casa ali, eu vou pegar isso com tudo. Vocês vão observar que pode ser que esses números mudem aqui. Quando, outro só 16, antes aqui era 6. Isso aí está acontecendo porque eu uso números aleatórios. Se eu botar qualquer coisa aqui, apertar, vai mudar tudo, tá vendo? Então, para evitar esse problema de toda hora ficar alterando, alterou de novo. Eu vou fazer assim, eu vou pegar esses caras que estão aqui, eu vou copiar eles e eu vou colar do outro lado só com números. Então aqui, beleza. Então aqui estão só os números. Esses termos aqui eu posso jogar fora agora. Então aqui a gente está na distribuição de dados. Vamos botar aqui dados brutos. Vou pegar e botar aqui no cantinho. Aqui estão os dados brutos. Só para a gente lembrar. Então, suponha que isso aqui, sei lá, número de alguma coisa que algumas pessoas têm em casa. Não sei, talvez dados da conta de energia, quantos kWh usou. Não sei se é muito ou pouco também. Mas serve para qualquer coisa. Então aqui, os dados brutos aqui que eu peguei, coloquei aqui do lado. Então vou botar, eu gosto dele bem no meiozinho aqui. Então nós temos aqui os dados brutos. Aí você deve lembrar que existe um negócio chamado ROL. O ROL aqui é quando você pega os dados brutos e coloca eles numa dada ordem, crescente ou decrescente. O bom de se trabalhar em planilha é que isso aqui é feito de maneira direta, porque aqui eu tenho uma setinha que faz isso para mim. Então aqui não, só quero essa. Eu tenho aqui, ó. Então o meu ROL ali vai aparecer com 4, que era o menor termo. Aí tem 5, 7, 9, 11, 13, indo até 22. Essa distribuição em ROL, só para lembrar, a gente pode fazer ela com uma distribuição de frequências também. Como é que a gente faz essa distribuição de frequências? Eu verifico aqui, por exemplo, quais são as repetições que eu tenho. Observa aqui que o 19, para o 19 aqui eu tenho 4 repetições para ele. Legal. Então eu vou, em vez de repetir esse 19 aqui 4 vezes, eu vou colocar uma tabela auxiliar ao lado e que diga para mim, olha, aparece ele 4 vezes, então não preciso escrever 19 4 vezes. É só dizer que 19 que ele tem uma frequência igual a 4. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui os dados e a frequência. A gente tem uma distribuição de frequência. Tá? Então, os dados aqui eu vou ter que me tirar. Eu tenho 4, 5, 7, vocês não tem? Passa por 9, aí depois 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 22. Como é que eu vou fazer a distribuição de frequência? Eu vou pegar aqui uma função, vou pegar aqui, inserir uma função, que é uma função de array de frequência. Aí essa frequência eu vou pegar a posição de dados e as classes. Vamos aqui pegar a posição de dados que eu tenho. Os dados são aqui, que estão no ROL, né?
tá? Vem aqui, ok. E eu procuro quem são as classes agora. Onde é que estão as classes? As classes estão aqui, né? Ok. Aí ele vai me dar aqui quem são as frequências. O que ele está me dizendo aqui, né? Tem um cara aqui com que o 4 só aparece uma vez, o 5 só aparece uma vez, o 7 uma vez, o 9 vai aparecer 3 vezes, o 11 vai aparecer uma vez. Nós temos aqui, e números maiores que 22 não tem ninguém. Então, se eu só botar isso aqui no meio, eu acho dele arrumadinho assim. Então aqui, ó, eu coloquei ali a distribuição de frequência, e a gente já tem uma ideia melhor de como esses dados estão distribuídos. Eu não preciso ficar contando agora. Ó, quando a gente saiu dos dados brutos para o rol, já melhorou um pouco. Colocando em ordem, a gente consegue enxergar melhor. Com a distribuição de frequência, melhora mais ainda, porque a gente consegue saber, logo de cara, quanto cada um se repetiu. Interessa muito para mim também construir um gráfico disso aqui. Um histograma, né? Para a gente ter uma visualização melhor desse problema. Então, eu venho aqui, procurar seria o gráfico, ele já me dá. Deixa eu trazer para a gente enxergar o que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar aqui onde é que estão os dados. Ele já me dá um histograma aqui, ó, mínimo aqui, né? Mas agora eu vou pegar dados em colunas. Eu quero pegar aqui as categorias, que é o que eles chamam de X. A gente vai pegar aqui, né? Aí já marquei, ele já colocou embaixo ali pra mim. E pra mim isso aqui tá bom. Eu não preciso nem de título, nem de nada não. Tá, então já tem os gráficos aqui, deixa eu só diminuir o tamanho dele para a gente enxergar bem. Eu vou usar um pouco aqui esse histograma para a gente estudar todas as medidas de tendência central. Então fica bom aqui para a gente. Podia ser até os valores aqui não estão tão bons assim, podiam estar melhores, mas não está também tão ruim para a gente não. Dá para a gente trabalhar com ele. Então vamos começar, pessoal, com as nossas medidas de tendência central. A nossa primeira medida vai ser a média. Como eu não sou muito masoquista, eu vou vir aqui. Então peguei aqui os dados da nossa planilha e joguei para cá. Nós temos aqui, né, um total. Vamos dar uma olhada de novo aqui na planilha. Eu comecei aqui na linha 2, fui até a linha 23, então 23 menos 2 dá 21 mais 1, eu tenho 22 dados aqui. Né, o que vai ser a média? Eu vou pegar cada um desses dados e vou somar e dividir pelo total de termos. Eu posso usar tanto os dados brutos quanto em rol, não faz a menor diferença. Então a gente vai colocar aqui a média. Normalmente a gente vai ter aqui um conjunto X. No caso aqui o conjunto X da gente vai ser dado. Vou pegar os dados brutos ali. 9, 19, até, no caso ali, 13. Né, eu vou pegar esses dados brutos. Nós temos aqui o todo, como a gente viu, 20... 21 mais 1, 22 dados. Ao total aqui. Aqui o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tirar a média dele? A gente usa esse símbolo aqui, tá? Aí a média vai ficar igual ao quê? Eu vou chamar esse carinha aqui de x1, esse aqui de x2, etc. Esse aqui de x22 no caso. Aí eu vou fazer x1 mais x2 mais x. No caso 22 dividir pelo total de dados que é 22. Vou ver quanto é que dá. Obviamente eu vou procurar a planilha para fazer isso. E como eu disse, eu não sou masoquista desse ponto. Né? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui da minha planilha. Então eu vou pegar aqui para a gente fazer a média. Como é que a gente faz? Eu vou colocar aqui igual a soma. Você pode ter o teu cálculo em português, tá? Eu que sou preguiçoso. Então aqui eu vou pegar, somar esses dados todos. Quanto é que dá a soma? Ele me dá 313. E se eu quiser aqui, a média é só dividir pelo total de dados. E a gente calcula. Deixa eu pegar daqui. Eu vou pegar aqui, ó, média. Então assim, igual. Aí aqui vai ter o que? Igual a soma desses termos aqui. Eu usei os dados brutos, podia ter usado os dados em rol. E aqui eu vou pegar esses dados e dividir pelo total de valores que eu tenho. Existe uma funçãozinha aqui no calc, que é o count. Ele conta as casas que eu tenho. Então eu vou usar aqui. Né? Então, se eu quiser só o count, ele calcula aqui quantas tem. Mas também tem
Ele tem uma função já própria para fazer isso, né? O que eu fiz aqui? Eu somei todos os dados e dividi pelo total de termos. Ele tem aqui essa função aqui, average, que quer dizer média em inglês. Eu pego aqueles dados. Né? Observe que é a mesma coisa, eu poderia ter usado average em vez de ter calculado ali a soma. Então nós temos aqui em média 14,22. Então a gente vai ter aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso caderno, a gente vai ter aqui 14, aproximadamente, né, 14,23 ali para como a média do nosso grupamento. Eu poderia ter usado também a distribuição de frequência, não teria problema. Vamos pegar esses dados aqui para a gente trabalhar com eles. Então, usando os nossos dados aqui de distribuição de frequência, como é que a gente teria que fazer para calcular a média? A gente tem um problema, eu tenho que conseguir, ao mesmo tempo, reproduzir essa fórmula aqui que foi utilizada. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o 4 apareceu uma vez, então posso dizer aqui que x bar vai ficar ali o 4 vezes 1, aí o 5 aparece uma vez, mais 5 vezes 1, mais 7 vezes 1, mais 9 vezes 3, mais, até ali que é 20 vezes 2, mais 22 vezes 1. Né? Aí a gente vai ter que dividir pela soma dos termos que apareceram multiplicados com as frequências. Então vai ficar 1 mais 1, mais 1, mais 3, mais... aqui, mais 2, mais 1. Esse aqui é meio ruim de fazer na mão, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz na planilha. Então aqui na planilha, deixa eu chegar um pouquinho aqui esse cara para o lado, para eu poder aqui ter espaço um pouquinho. Né? Quando eu faço aqui dados frequência, o que a gente vai ter que fazer? Eu primeiro vou ter que calcular aqui os dados vezes a frequência. Então vou botar aqui D vezes F, só para a gente ter ali, opa, botei D8F. D vezes F. Só para a gente ter essa noção, então eu vou pegar aqui e vou multiplicar os dois. Pego esse multiplicado por esse aqui. E a gente tem ali 4. Era o nosso 4 vezes 1 ali. E eu posso diminuir um pouquinho, né? Aí aqui. Eu tenho aqui, ó, todas essas multiplicações feitas. Como é? Eu vou pegar aqui, qual é a soma aqui do D com F, que é a parte de cima do meu somatório. Então aqui a gente vai ter soma igual, aí vai ficar o quê? Igual a soma de todos esses carinhas aqui, né, que dá 313. Para eu pegar a média, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir pelo total de termos. Então eu vou pegar o valor que eu tinha calculado antes aqui, né, e vou dividir pela soma das frequências. A soma das frequências dá o total de termos, né? Então eu já vou mostrar para você aqui. Então aqui, dividido pela soma desses termos que estão aqui. Então a gente tem ali, ó, 14, mesma coisa do outro, né? Obviamente, se eu tivesse encontrado outro valor, teria chegado no resultado errado. Uma coisa boa aqui que o Calc dá é que ele aqui embaixo já escreve quem é a média. Você pega aqui o rol, ele vai me dar aqui que a soma é 313, ele vai me dar de cara aqui. Nos mais modernos, inclusive, ele dá a média também, tá? Desse conjunto de dados. Acho que ele só não botou a média porque eu peguei um termo vazio aqui. Nos mais modernos, esse aqui meu é antigo. Nos mais modernos, ele já dá de cara aqui a soma e a média. Tá? Então, a distribuição de frequência tem que tomar esse cuidado, porque os dados vão estar dispostos de forma diferente. Né? Então, uma coisa e como os dados estão dispostos de forma diferente do rol ali, eu tenho que me preocupar em multiplicar cada valor pela frequência que ele está ocorrendo. Uma coisa aqui que é importante ser salientada vindo aqui na planilha, a soma dessas frequências aqui, ó, vou pegar aqui embaixo, ele vai me dar aqui a soma, ó, 22. Tem que dar a quantidade de termos que tem. Vamos verificar se acontece. Então aqui, deixa eu botar N termos, que vai ser a quantidade de termos que eu estou trabalhando, né? Que é o nosso Nzinho. Então, lembra que eu falei que é o count? Então, count, aí eu venho aqui. Esse cara aqui tem que dar a mesma quantidade de termos que estão ali.
né? Então a gente tem aqui 22 termos, né? Que era essa soma aqui daqui. Vou pegar aqui e somar todo mundo, ele já me dá a turma lá embaixo, observa aqui 22. Ali embaixo, né? Ele dá soma igual a 22. Então, é fácil trabalhar aqui com as planilhas e elas são bastante práticas para gente. Só que você tem que tomar um cuidado, que quando a gente trabalha com média em dados distribuídos em frequência, não é a mesma fórmula, na verdade, mas essa fórmula tem que ser adaptada da média dos dados em Hall. A gente pode também usar as notações de somatório, né? Então nós temos aqui x barra vai ficar igual ao somatório dos termos ali xi sobre n. Isso aqui para dados em Hall, ou dados brutos. E se a gente quiser em dados aqui em distribuição de frequência, a gente vai ter o quê? Somatório. Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o xi vezes a frequência dele, dividido pelo somatório da frequência. Outra coisa que deve ser salientada é que nessa parte aqui eu tenho n termos, mas nessa aqui não. Aqui vai depender de quantos números puderam se repetir. Então, aqui eu não tenho 22 termos, né, na frequência, você pode contar ali, não são 22 termos. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vamos dar uma estudada agora como é que a gente poderia fazer isso aqui numa distribuição em classes. Vou pegar mais dados aqui para a gente trabalhar. A gente distribui ele em classes, tira a média e compara da média com os dados em Hall e com os dados em distribuição de classes. Vamos dar uma olhadinha nisso e a gente vai ver que o erro que dá é muito baixo e pode ser uma surpresa para você. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente trabalha agora com dados divididos em classes. Eu vou precisar de dados um pouco maiores do que a gente está trabalhando aqui nessa. Eu vou abrir uma outra planilha aqui. Eu vou pegar aqui os dados brutos agora, só que eu vou pegar valores maiores e ao mesmo tempo, maiores que eu digo números decimais agora, não valores inteiros somente. Então, meio que começa da mesma forma, mas como eu quero agora números que são uma dispersão bem maior, eu vou colocar aqui um valor maior para eles. Então aqui, vou começar com números aleatórios também, para botar aqui. Vamos fazer de conta que se fossem alturas. Então, imagino que a maioria das pessoas deve ter média de altura 1,65. Vou botar um desvio alto aqui, um desvio de 30. Aí a gente vai ter, se eu pegar agora e puxar para cá, a gente vai ter uma quantidade aqui grande de pessoas. Deixa eu pegar aqui 21 menos 2. Aqui eu tenho 10 dados. Vou pegar para cá. Então eu tenho 70 pessoas aqui ao todo. Tá, eu só vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho para a gente ter uma noção melhor como se fosse de altura mesmo. Então aqui uma pessoa aqui com 98. Acho que até tá bom isso aqui. Aí eu tenho aqui os dados brutos e eu vou pegar esses dados que estão brutos aqui. Vou fazer a mesma coisa que tinha colocado antes para a gente salvar eles e colocar. Vou botar aqui. Tinha esquecido de pedir para arredondar. Deixa eu arredondar aqui para uma casa só. Aí, opa, deu um erro aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Então aqui é como se eu tivesse ali 141,9 centímetros, etc. Aí eu vou pegar isso aqui, copiar e eu vou pedir para colar de forma especial somente os números. Quero que troque, que agora eu não vou mais ter o problema de qualquer coisa que eu digite aqui vai ficar trocando. Então na memória só guardar os números ali. Então legal, vamos pegar aqui. Eu preciso que ele aqui me dê quem é o maior e menor, pelo menos. Eu não preciso nem dividir aqui ele, colocar em Hall aqui para a gente trabalhar, mas eu preciso saber quem é o maior e o menor. Então eu vou pegar aqui quem é só o máximo desses grupos de dados. Eu vou pegar o máximo e o mínimo. Se o mouse deixar, eu pego. Então o maior é
252,8. E o menor aqui dessa massa de dados vai ser 77,3. Eu estou fazendo isso aqui para quê? Só para eu ter uma noção aqui de como é que eu posso separar em classes esses dados. E eu quero aqui, vamos dizer, separar, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu vou querer dividir, vou botar em 7 classes aqui. Aí como é que eu faço para dividir em 7 classes? Aqui eu pego a amplitude. Deixa eu botar aqui qual é a amplitude, então. Amplitude da minha massa de dados. Como é que a gente vai fazer? Vai ficar igual ao maior menos menor. Então a gente tem aqui que a amplitude dos dados é 175,5. E eu vou pegar aqui então cada classe com amplitude, vamos tamanho aqui, amplitude de classe agora. Amplitude classe igual, aí vamos botar aqui para, eu vou querer aqui, eu tinha combinado com vocês 7 classes, então vou pegar esse valor aqui, dividir por 7, aí a gente vai ter aqui a amplitude da classe como 25,071, então vou colocar aqui as classes, né? A primeira classe vai ser o menor dado aqui, então o menor é 77,3, então aqui vai ficar igual a esse valor aqui, né? E o final da classe vai ser esse valor que a gente tem aqui, mais a amplitude de classe. Então vou colocar aqui igual a esse valor que eu tenho, mais a amplitude da classe que está aqui. Só lembrando, eu tenho que fixar esse termo, ele se fixa colocando um dólarzinho. Então a minha segunda classe a primeira classe, né, vai terminar aqui. E só lembrando, o calc vai utilizar os limites de classe, né? Então eu coloco só os limites, no caso aqui, limites iniciais. Então a gente tem que chegar em 252,8, 227, 252,8. Então aqui estão as minhas classes, né? Ela começa em 77,3 e termina a última classe em 252,8. Tá? Então a gente tem aqui aqui é o limite inicial e vai ter o limite final. Então a gente precisa então pegar aqui a frequência, né? O que a gente vai fazer? Aquele mesmo método lá, vou inserir uma função. Aí na função eu vou pedir array, vou pedir a frequência. Aí eu vou pegar onde é que estão os dados aqui. Os meus dados estão aqui, né? Ok. E as minhas classes, onde é que estão? As minhas classes estão aqui. Ok. Aí eu vou pedir para ele. Aí ele me dá aqui quais são a minha frequência aqui de classes. Como é que a gente faz agora? Vamos ver aqui como é que a gente faz a média para classes. Aqui, média. Vou botar de outra cor aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de cor aqui. Então aqui, dados, distribuição em classes. No caso a gente está trabalhando, vou ter o trabalho aqui de botar essas classes. Vamos lá. Então eu escrevi aqui todas as classes, vou colocar a frequência ali. Eu cometi um erro aqui quando eu estava trabalhando no calc. Deixa eu voltar aqui para o calc para mostrar para vocês. Quando eu coloquei aqui o 77,3, aqui o calc ele tem um problema. Quando ele faz aqui o arredondamento, na primeira frequência ele procura todo mundo que está menor que 77,3. Mas o ruim é que esse 77,3 ele vai trabalhar com o mesmo 77,3 que estava aqui nessa distribuição. Então a gente tem um problema. Eu estou dizendo aqui que tem um termo até 77,3. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar esse cara que está aqui, né, que é o H3, vou tirar alguma coisa dele que seja bem pequeno, 0.1 por exemplo. Agora ele vai me dar as frequências certas. Então o que significa aqui? Ó? Que eu tenho nenhum termo aqui abaixo de 77,2, 77,2 a 102 eu tenho 8 termos, e assim sucessivamente. Vou pegar esses dados aqui e passar para a nossa distribuição, para a gente poder enxergar aqui no papel as contas e depois volta para lá.
Então aqui na primeira eu vou ter 8, 17, na segunda 35, na terceira a gente tem 36, 26, 15 e 2. Tá? Então, e depois, voltando ali na planilha, você vê que não tem nenhum termo superior a 252,7. Então tá ótimo. Tem que só tomar esse cuidado aqui, foi uma falha minha quando estava fazendo ali no calc. Agora, vamos pegar aqui como é que a gente descobre como é que a gente pode pegar a média dessa distribuição. Antes de tudo, volta aqui para a planilha. Eu vou querer pegar qual é a média dos dados reais, né? Então eu vou pegar esses dados todos aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui média dos dados, né? É um grande aqui. Vou botar só a média geral. Vou botar assim, média completa. Uma coisa que caiba aqui. Também não vai cair. Vamos voltar para a média dos dados. Beleza. Deixa eu só aumentar esse troço aqui. Pronto, aumentei ali. Só pra gente ter aqui, ó, vai ficar igual. Aí eu pego simplesmente o average para não ter muito trabalho. Tá, e vem aqui tudo. Aí a gente sabe que a média aqui é 160. Então ótimo. Então vamos comparar depois a média que a gente tem com a frequência comparada com as classes. Eu vou ter que trabalhar o seguinte, eu vou ter que descobrir qual é o ponto médio aqui das classes. Como é que a gente calcula o ponto médio de uma classe? O ponto médio da classe 1 aqui vai ficar só pegar o valor, pegar a média mesmo. Vai ficar 102,3 mais 77,3 dividido por 2. Eu prefiro fazer isso aqui no calc. Voltando aqui no cálculo, como é que a gente faz aqui? Como é que eu pego os pontos médios aqui? Eu vou pegar, né? Aqui vai ficar igual. Aí vai ficar o primeiro termo aqui, né? Mais o segundo termo aqui. Né? E vou dividir por 2. Ele vai me dar o ponto médio aqui. Então aqui estão os pontos médios. Vou pegar até aqui embaixo. Que é onde me interessa, né? Até aqui está... Na verdade eu poderia colocar isso aqui mais embaixo. Querer melhor. Tá, então coloca aqui os dados mais embaixo. E aí aqui a gente sabe que eu estou olhando aqui para a parte, para o limite superior da classe. Tá? Em vez do limite inferior. Para quê? Para pegar as frequências que a gente tinha colocado aqui antes. Essa é a intenção. Então a gente sabe que está os pontos médios, a gente tem um ponto médio e frequência. O que a gente faz aqui? Quando a gente trabalha em classe, para a gente calcular a média, qual vai ser aqui o objetivo da gente? A gente vai colocar como se fosse todos os dados da classe no ponto médio. Vai ter uma perda de informação aí? Vai, óbvio que vai. Só que não é uma perda tão substancial assim. Dá pra gente aceitar essa perda. E você vai ver que a média vai dar uma diferença muito pequena em relação às médias dos dados aqui. Tendo isso em mente, funciona exatamente igual que a gente tinha na distribuição de frequência. Não muda nada. Eu vou ter que fazer aqui a gente tem aqui como se fosse 8 termos, né? Com esse ponto médio aqui, como se tivesse 8 termos para ele, 17 termos para esse, 35 para esse, 36 para esse e assim sucessivamente. Então a gente vai ter aqui, eu vou ter que calcular então o ponto médio vezes a frequência aqui. Aí como é que vai ficar? A gente está começando nesse aqui de baixo, né? O ponto médio aqui vai ser esse. Então vai ficar igual a esse cara aqui vezes a frequência. Então aqui vai ficar vezes a frequência. Ok. Vou pegar aqui. Vou dividir aqui. Vou passar aqui para todo mundo. E aqui como é que a gente vai pegar as médias dos dados nas classes. Vou botar assim, média nas classes. Tá? Você vai ver que a diferença é pequena. Deixa eu pegar mais para cá um pouquinho. Né? Eu não posso pegar mais average aqui, porque eu tenho que fazer a soma das frequências. Então aqui eu vou ter que trabalhar com soma, não vai ter jeito. Então aqui vai ficar igual a soma desses caras que estão aqui, dividido pela soma das frequências. Ou se eu quiser contar todo mundo que está aqui, dá no mesmo. Se você somar aqui as frequências, tem que lembrar que dá a soma, o total de dados que a gente tinha nos dados brutos. Então aqui eu vou pegar esses caras aqui.
No caso eu tenho que ir até o 252,7 porque ele conta também, né? Tá? É o último ali que conta. Então esse cara aqui, ó, quando a gente pegar, ele chegou numa média aqui um pouquinho menor, mas observa que pela simplificação que a gente utilizou aqui, ó, observa que eu só usei essas duas casas, tendo todos os dados brutos antes, é um valor insignificante. Vamos ver qual é a variação percentual disso daqui. Né? A variação percentual vai ser o quê? O final menos o inicial dividido pelo inicial. Né? Então, vou botar aqui a variação está negativa. Né? Final menos o inicial está aqui dividido aqui pelo inicial. A gente tem aqui, ó, menos 0,2. Se eu quiser em porcento, aqui em percentagem, não tem problema. Então a gente tem aqui, ó, uma variação percentual de 1,25%. Ó, dada a simplificação que eu fiz, você tem uma perda de informação, mas essa perda de informação não é significativa. Então você pode usar aqui a distribuição em classes para obter os resultados de uma maneira muito próxima da média, que seria uma média real. Então a gente observa que não faz muita diferença. Tá? A verdade é essa. Se você divide em classes, a diferença que você tem é aceitável. A gente está trabalhando com 1% aqui de erro. 1% de erro é muito pouco para a gente. Então, para a gente ter uma fórmula aqui para distribuição em classes, para média, como é que a gente vai fazer aqui? Média para distribuição em classes. Basicamente, exatamente igual ao que a gente tinha na distribuição de frequência. Então, a única diferença é que vai ser o ponto médio. Então, o ponto médio do dado I vezes a frequência do dado I, dividido pelo somatório das frequências I. Foi o que a gente calculou antes. Tá? E você pode fazer isso aqui mais ou menos sem medo, porque a diferença é muito baixa. Obviamente, se você diminuir muito a quantidade de classes, o que vai acontecer? Você vai aumentar esse erro. Né? Porque imagina que eu só coloque duas classes. Vai estar metade para cima, metade para baixo. E você vai ter ali na verdade, uma perda de informação grande. Se você colocar muitas classes, acontece o problema inverso. O erro diminui muito, mas você não simplifica o problema. Né? Então existe ali uma quantidade que é considerada boa para fazer isso. Só para a gente lembrar ainda da aula anterior. Agora, vamos estudar algumas propriedades das médias, porque elas facilitam muito as contas da gente. Vamos aqui para as propriedades das médias. Então aqui, pessoal, vamos estudar algumas propriedades da média que vai nos ajudar a resolver certas distribuições de frequências e distribuições de classes quando você tem muitos dados e você prefere, ou não tem possibilidade de usar o computador, prefere fazer as contas na mão mesmo, e verificar que esses resultados são os mesmos. Aqui, você pode dizer, isso aí é infrutífero fazer aqui porque não tem necessidade. E eu concordo com você. Mas isso aqui serve de aprendizado para quando a gente estiver trabalhando com um desvio padrão, a gente vai ter propriedades parecidas. E essas propriedades vão ser muito utilizadas quando a gente estiver trabalhando com a distribuição normal, que é a principal distribuição da estatística. Então aqui, vale a pena a gente fazer esse estudo agora? Eu ponderei isso bastante antes. Será que é bom colocar as propriedades da média para depois, mostrando que é igual às propriedades do desvio padrão? Não são iguais, mas são quase iguais. Que a gente pode fazer uma espécie de uma generalização. Eu cheguei à conclusão que seria bom sim. Então, as propriedades da média. Aqui, 1. As 4 operações que a gente tem, soma, subtração, multiplicação e divisão, não afetam a média. No sentido seguinte, se eu pegar todos os termos da minha distribuição e somar 3, a média vai estar somada 3. Se eu pegar todos os termos da minha distribuição e multiplicar por 5, a média vai estar também multiplicada por 5. Eu vou fazer isso mostrando para vocês ali na planilha e depois eu demonstro matematicamente. Primeiro vamos anunciar o problema, né? Vamos dar uma olhadinha então nisso para entender. Vamos voltar para nossa planilhazinha. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma coluna aqui. Insert coluna. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou somar uma dada unidade. Você vai ver que ele vai ter uma unidade somada
ou não ali na média. Só o único problema que eu vou ter é que aqui eu não vou conseguir fazer a alteração, então eu vou ter que pegar aquela média que eu calculei antes, está aqui, ó. Eu vou pegar esse valor aqui e colocar ele em cima. Do jeito que esses valores de média não vão bater, porque eu não vou conseguir alterar os dados que estão aqui, ó. Pelo menos assim, não de maneira trivial. Então eu vou pegar esse cara. Opa! Esse cara que está aqui, né? Vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui, ó. Só pra gente guardar aqui, que aqui está a média. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, aqui dos dados eu vou somar alguma coisa do lado. Na verdade eu nem precisava ter adicionado uma coluna, bastava não trabalhar aqui em roll. Acho que eu vou fazer isso, em vez de pegar aqui os dados, pega aqui, eu estou calculando a média via a coluna C. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou pegar esses dados aqui e vou recortar aqui. Passar esses dados para o lado. Tá, e vou dizer que esse cara aqui tem que ser igual ao anterior, por exemplo, mais 5. A minha média de 14,22 tem que aparecer quando somar 5, 19,22. Né? Não ainda, né? Porque eu tenho que fazer isso com todos. Vamos ver a mágica que dá lá, 19,22. Acho que você conseguiu perceber então que eu somei aqui 5 termos ao que estava antes. Ficou bom o que eu fiz, né? Porque essa distribuição de dados aqui está fixa ao roll e não aos dados brutos. Então ficou bom o nosso trabalho. Eu somei 5, né? Aí observa que a média foi multiplicada, somada por 5. Em vez de eu pegar aqui, botar agora, em vez de multiplicar por 5, vou botar vezes 5. Né? Então, isso aqui vai ter que pegar 14 vezes 5, a resposta. Vou pegar todo mundo, fazer. Né? 14 vezes 5 vai ter que dar 70, tem um restinho lá que vai fazer o 71. Então, isso aqui é uma coisa que é importante. Toda vez que eu somo um termo, ou multiplico um termo, divido, subtrai, a todos os valores do meu conjunto, a média vai vir somada, multiplicada, pelo número que eu somei aos valores do conjunto. Isso aqui é extremamente importante para a gente, porque a gente consegue fazer certas simplificações na hora de calcular a média que valem bastante a pena. Vamos então a um exemplo aqui que vai ilustrar como é que a gente pode utilizar essa propriedade da média, de que ela não é afetada pelas 4 operações básicas, para a gente facilitar o modo como a gente pode calcular a média de uma distribuição em classes. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é quem são os pontos médios, né, para a gente poder fazer conta. Então os pontos médios aqui vão ser 5. Aí aqui é só somar 10, né, porque a amplitude é 10. Então 15. Aqui 25, 35, 45. Esse aqui vai ser o ponto médio. E a gente vai colocar aqui uma média, que eu vou colocar média em x. Em x. Os x vão ser esses valores aqui de ponto médio. Então vou botar ponto médio e vou botar aqui valores em x. Tá? O que aqui vai me interessar bastante é quando eu faço uma alteração para variável em y. Eu vou alterar essa variável y para um y aqui, que vai fazer assim, ó, eu vou pegar, quem é o ponto mais central aqui? Eu posso usar qualquer ponto, tá, que eu quero, qualquer ponto médio aqui, posso usar o primeiro, mas eu vou dar preferência a usar um ponto central. Então eu vou fazer aqui, a y vai ficar x menos 25 e vou dividir pela amplitude. A amplitude aqui é 10. Tá, mas qual é o motivo de se estar fazendo isso? É que a gente vai conseguir aqui, ó, se você observar bem, aqui o ponto médio em y, obviamente eu vou calcular a média em y agora. Quando eu fizer aqui, ó, x menos 25 sobre 10, no caso aqui vai ficar 5 menos 25 sobre 10. 5 menos 25 vai dar menos 20, sobre 10 vai dar menos 2. Agora, eu posso, fazendo o segundo aqui, vai ficar 15 menos 25 sobre 10. 15 menos 25 vai ficar menos 10. Dividido por 10 dá menos 1.
25 menos 25 dá 0. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Qual é a vantagem disso? É que eu consigo pelo menos um 0 aqui para calcular a média de maneira mais fácil. Eu vou pegar aqui as frequências do lado, vou botar aqui, ó. Só para facilitar um pouquinho minha vida, botar aqui as frequências do lado e vou botar aqui o y vezes a frequência aqui do lado. Então aqui y vezes yi vezes a frequência em i. Então quando eu fizer aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes 120 vai ficar menos 240. Menos 1 vezes 90 vai dar menos 90. Aqui vai ter um 0, beleza. Aqui vai ter um 40 e aqui vai ter outro 40. Quando eu quero calcular a média em y, eu não comentei antes, mas a média a gente costuma escrever assim quando a gente tem população e μy quando a gente está trabalhando com uma amostra. Então o μ fica reservado para a amostra e o y barra fica reservado para a população. No caso aqui, está dizendo que é um atributo de interesse. Ele fala aqui para mim, a baixa da distribuição de frequência seguinte associado ao atributo de interesse x. Tá, não fala nada. E o que ele quer aqui é a média amostral. Tá, beleza. Deveria estar usando y, né, μy aqui, porque ele fala que é uma média amostral. Bom, mas tirando essa falha, vamos ver como é que a gente calcula aqui a média, né? A média em y. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer essa soma que está aqui, de yi vezes f de i, e dividido pela soma das frequências. Então a gente vai ter o quê? Menos 240, menos 90, que é o somatório de yi vezes fi, dividido pelo somatório de fi. Vamos ver quanto é que dá isso? Vai ficar menos... Aqui dá... Acho que dá para perceber, né? Esse aqui vai dar menos 80. Vai dar 80, desculpa. Em cima a gente vai ter menos 330. Então, menos 330 mais 80 vai ficar menos 240. Dividido por essa soma, né? Não fiz errado aqui. Menos 250. E aqui vai tirar só 10, então menos 250. Tinha feito a conta errada. Dividido por essa soma aqui, que a gente vai ter, a soma vai ficar 20 com 40, 60, 130, 130 com 90, 220, e aqui 340. Então, essa soma aqui em y vai dar menos 25 sobre 34. Ah, tá legal. Como é que eu passo para x? Você vai fazer a passagem contrária aqui. Ó. Você vai ter aqui, se o y é igual a x menos 25 sobre 10, você vai fazer a passagem toda contrária. Isso acontece por quê? Porque a soma e a divisão, no caso aqui, a subtração e a divisão, não alteram a média. Então, se eu pegar aqui isolar o x, tem que multiplicar aqui, né, 10y mais 25. Né? Então, se eu pegar a média aqui em x, dada a média em y, vai ficar o quê? 10 vezes menos 25 sobre 34. Né? Somado com 25. Né? Vamos ver quanto é que dá essa média aqui. Eu vou puxar a calculadora. Peguei minha calculadorazinha aqui. O que a gente pode fazer? Então eu tenho aqui 10, está exatamente como está ali, menos, aí 25 dividido por 34, aí a gente fecha, mais 25. Isso aqui vai ficar a média dando igual a 17,64. Você deve observar que a maioria dos dados estão no início, então é de supor que a média esteja ali no início também. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou passar isso aqui para o Calc. Aí nós vamos abrir mais como é que fala? Mais uma planilha aqui. E eu vou colocar esses dados, mais os dados originais.
Então aqui eu vou botar as classes com ponto médio das classes aqui. Então no ponto médio a gente vai ter 5 e para cada uma eu vou somar 10. Então vai ficar igual a anterior mais 10. Então a gente vai ter aqui 15. Vou somando até que chega no 45, já nesse aqui. Aí aqui vai ter a minha frequência agora. A minha frequência está 120 para a primeira, eu tenho 90, 70, eu tenho 40 e 20. Como é que vai ficar a média? Eu vou pegar aqui o ponto médio vezes a frequência. Vai ficar igual a primeiro vezes o segundo. Vou pegar, faço para todo mundo agora. Como é que fica aqui a média? Vai ficar igual a soma aqui do ponto médio vezes a frequência, aqui dividido, não coloquei, pela soma das frequências. Então nós encontramos ali 17,64, exatamente o que tinha sido encontrado antes na calculadora, 17,64. Então eu posso colocar aqui, sem medo agora, 17,64. E você observou que eu fazendo essa troca de variável, você não altera a média. Isso aqui é bom quando você faz as contas na mão. Observa que fazer a outra conta na mão, ficar fazendo ali, no caso, 5 vezes 120 mais 15 vezes 90, fazendo essa multiplicação aqui, né? Isso aqui me dá um cansaço, né? Do jeito que eu fiz de cabeça, praticamente. Quer dizer, fazendo um pouquinho de anotações, mas facilitou muito o meu sacrifício de ter que fazer essa conta. Então mostro aqui para vocês que essa propriedade da média, ela é importante e pode ser usada também computacionalmente para diminuir o tamanho da palavra, para evitar erro de truncamento. Então esse aqui tem aplicações que são importantes. Eu achei importante, eu achei que tinha uma valia boa aqui, passar isso aqui logo para vocês. Pode utilizar sempre, sem medo. Você viu aqui que dá no mesmo aqui, não há perigo em utilizar. Vamos demonstrar agora que realmente as operações não afetam a média. Demonstrar mesmo, matematicamente. Então vamos mostrar ali que as 4... na verdade eu vou fazer só para 2 operações, né? Soma e multiplicação, e a mesma coisa faz para divisão. Mostrar que as 4 operações aritméticas não afetam a média. Então vamos colocar aqui um conjunto inicial, um conjunto x, dado por x1, x2 até xn. Como é que vai ficar a média do x? Vai ficar igual a x1 mais x2 mais xn, tudo isso aqui dividido por n. Agora eu vou colocar um conjunto y, que vai ficar igual a o mesmo valor, né? A mais x1, a mais x2, até a mais xn. Como é que vai ficar a média de y? A média de y vai ficar a mais x1 mais, vou botar logo assim, a mais xn. Eu tenho n termos, então dividido por n. E isso aqui vai ficar igual a mais a n vezes mais x1 mais xn, aqui n vezes, todo mundo dividido por n, só separei. Aí eu só separo aqui cada um dos fatores, então vai ficar n, no primeiro, n vezes a sobre n, mais x1 mais xn dividido por n. Ou seja, cortando esse com esse, vai ficar igual a mais x barra. Se eu alterar aqui, veja a mais x1, etc., colocar a vezes x1, o raciocínio é o mesmo, só que eu vou ter que colocar em evidência o a. Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Na multiplicação nós vamos definir um conjunto y que vai ser dado por a x1, a x2, até o a xn. Como é que vai ficar aqui a média do y? Vai ficar a x1 mais a x2 até a xn. Tudo isso dividido por n. Aí você deve observar que você pode colocar o a em evidência. Então vai ficar que multiplica x1 mais
x2 até xn. Tudo isso tem que estar dividido por n. Aí você tem que observar que você pode dividir por n, obviamente, só esse lado aqui. E essa região aqui, ó, esse fator, vai ser igual a média de x. Então lá vai ficar a x bar. Então, se você multiplicar todos os termos de uma distribuição por um termo fixo aqui, que é o a média vai ficar multiplicada por a. No caso, então, a gente teria o quê? Uma média de médias, né? Então, vou começar assim, ó, seja um conjunto x com n elementos. Então, vou botar aqui x1, x2 até xn. Né? A gente tem n elementos. Vamos botar um conjunto y com y1, y2 e vai até ym. Observa que a quantidade de termos é diferente, uma é n, outra é m. E esse conjunto aqui vai ter uma média x barra, e esse conjunto aqui vai ter uma média y barra. Eu quero saber qual é a média do agregado. Então, qual é a média do conjunto x união y? Considerando que o x e o y não têm elementos comuns, né? Então, calcule a média de x união y. Né? Vou considerar que todos os elementos aqui são distintos. Caso não sejam distintos, é só você tirar de um deles ali, que aí se tornam distintos. Né? Então a gente vai ter aqui, vou chamar ele de z, vai ficar então igual a x1, x2, xn, y1, y2, ym. Como é que vai ficar a média de z? Vai ficar x1 mais xn mais y1 mais ym dividido por n mais m. E como é que eu posso fazer aqui para melhorar um pouquinho as contas? Eu quero que, por exemplo, eu tenha a média. Como é que vai ficar a média de x? A média de x vai ficar igual ao somatório de xi dividido por n. Né? Então eu posso colocar que o somatório de xi vai ficar x barra vezes n. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu separo os n primeiros para poder fazer a conta desse jeito. Então vou colocar aqui um igual. Aí aqui eu vou separar o x1 até o xn. Esse somatório eu vou trocar por média de x vezes n, mais y1 mais ym. E aqui vai ficar n mais m. Ora, o de cima ali é esse somatório aqui. Ó. Então vai ficar média de x vezes n. Então posso colocar n vezes a média de x. E do outro lado vai ficar m vezes a média de y. Isso tudo dividido por n mais m. Com isso aqui você tem a média das médias. Né? E há vários problemas que a gente pode resolver sabendo isso. Vamos dar uma olhadinha no primeiro exemplo aqui. Observe esse exemplo. Em uma empresa, o salário médio dos empregados é R$5.000. Os salários médios pagos aos empregados sexo masculino e feminino são de 5.200 e 4.200 respectivamente. Então nessa empresa, ele pergunta, o número de homens é o dobro do número de mulheres? É o triplo, quádruplo? E qual é a relação entre homens e mulheres? Né? Ele quer saber a proporção entre homens e mulheres. Então, como é que a gente começa? Né? Eu vou colocar aqui o conjunto H e eu vou dizer que ele é H1 conjunto dos homens, H2 até Hn. E eu vou colocar o conjunto M dado pelas mulheres. Então a gente vai ter M1, M2, aí vai ter M, eu só não vou usar N aqui porque eu não sei qual é a quantidade, qual é a relação entre homens e mulheres. Então vou colocar aqui MP. Né? Como é que vai ficar o conjunto? HM. Né? Vai ficar igual a H1, HN, aí começa das mulheres. M1, MP. Né? Eu sei que a média do conjunto HM é 5.000. Então eu posso dizer aqui que H1 mais H2 mais HN mais M1 mais
MP, isso aqui dá igual a R$5.000. Mas eu tenho a informação que a média dos homens é igual a 5.200. E a média das mulheres é 4.200. Bom, então o que a gente pode afirmar aqui, né? Que o somatório de homens dividido pela quantidade de homens, que vai ficar somatório de HI sobre N, é igual a 5.200, de maneira que eu posso concluir que o somatório de HI é igual a 5.200 vezes N. Nas mulheres, aqui eu tinha que botar a setinha. Nas mulheres, a gente vai ter o somatório de MI dividido por P é igual a 4.200. Então a gente pode dizer que o somatório de MI é igual a 4.200 vezes P. Bora. Ora, como é que fica aqui a média de HM? Vai ficar então o somatório de H1 até Hn, que a gente sabe que é 5.200 vezes N, mais a quantidade de mulheres, somatório de MI, que vai ficar 4.200 vezes P. E isso aqui está dividido por N, na verdade N, botei errado aqui, N mais P. Né? Mas a média dos homens aqui é dado, e é 5.000. Então posso dizer que 5.000 vai ficar igual a essa razão aqui. O que a gente faz? Né? A gente multiplica cruzado. Então 5.000 multiplica N mais P é igual a 5.200 N mais 4.200 P. Eu não vou ter jeito, eu vou precisar de um pouquinho aqui de espaço, então eu vou encolher um pouquinho esses dados aqui. O que nós temos? Né? Quando eu chego, aqui vai dar 5.000 N, quando eu chego para lá vai ficar 5.200 menos 5.000, vai ficar 200 N. Aqui vai ficar 5.000 menos 4.200, vai ficar 800π. Daqui você já percebe que o N é igual a 4π. Ou seja, o número de homens, que varia de 1 até N, né? Então vai ficar N, é igual ao quádruplo do número de mulheres, que é P. Então o número de homens é o quádruplo do número de mulheres. Ou seja, eu não sei quantos tem, mas eu sei qual é a proporção de homens e mulheres nessa empresa. Tá? O número de homens então vai ficar 4 vezes daqui o número de mulheres. Para terminar esse estudo de médias, eu vou comentar aqui com vocês algumas propriedades das médias. Né? A primeira é a existência de unicidade. Sempre vai existir uma média. E essa média é única. O que não vai ocorrer é que a média normalmente não está dentro do conjunto. Né? Se você coloca aqui um conjunto dado por x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Em vez de 6 eu vou botar 7. Nós temos aqui então 6 termos. Qual é a média dele? A média dele vai ficar 1 com 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, 15, 22. A média dele vai ficar 22 sobre 6. Esse número 22 sobre 6 não está dentro do conjunto. É 11 terços, né? Ele não está dentro do conjunto. Então a média tem essa característica. A média sempre existe, ela é única, mas não necessariamente ela vai pertencer ao conjunto. Né? Uma outra coisa que é importante é que a média é muito sensível a valores extremos. Vamos supor que você está fazendo aqui uma coleta de dados das idades das pessoas. Então você vai ter aqui x igual, vai bater 20, 30, 45. Vamos supor que por algum motivo a pessoa colocou aqui 200 em vez de 20. Tá? Esse 200 vai causar um fenômeno muito importante na média, vai alterar a média sensivelmente. E esse 200 é com certeza um erro, ninguém vive 200 anos. O que acontece é provavelmente era 20 anos e a pessoa colocou 200 ali.
Porém, a média vai ser muito afetada por esse valor. Tá? Não vou nem calcular aqui, porque é tão óbvio. Se você quiser calcular, tudo bem, mas é bem óbvio ali que ele vai jogar a média muito para cima. Né? Então, esse fator extremo aqui, ele afeta muito a média. Tá? Uma outra coisa aqui que é interessante é quando a gente analisa desvios em relação à média. Vamos botar aqui um conjunto. Eu acho que é melhor trabalhar com as planilhas. Vou dar uma olhadinha aqui na planilha. Vou pegar mais uma planilha aqui para a gente trabalhar. Então, assim, eu vou pegar um conjunto aqui e calcular a média dele. Então, eu vou pegar uma daquelas distribuições aqui que a gente está acostumado. Aqui, ó, peguei a distribuição aqui que a gente está acostumado a trabalhar, já com cheio de vírgula. E eu vou calcular aqui a média dele. Como é que vai ficar a média? Vou pegar logo a função pronta. Aí vai estar aqui assim. Né? Aqui está a média dela. Deixa eu botar em cor diferente. Tá? Lembrando que cada vez que eu fizer alguma alteração aqui na planilha, esses valores vão ser alterados. Isso é a média 150. Então vamos calcular aqui os desvios em relação à média. Né? E como é que vão ser feitos os desvios em relação à média? Eu vou pegar esse termo aqui e vou tirar da média. Tá? Então a gente tem aí menos 1,7. Significa o seguinte, esse termo é menos 1,7 aqui menor do que a média. Deixa eu só fixar aqui a média, botar em 20 aqui, deixar esse valor fixado para eu poder puxar os de baixo. Uma coisa aqui interessante, ó, se eu pegar essa soma aqui agora, que a gente encontrou, soma dos desvios, deixa eu anotar aqui embaixo, soma dos desvios, essa soma tem que dar zero. Igual a soma desses termos aqui, vamos ver. Ó, peguei eles. A soma desses termos, a função não deu zero. Meu caro, mas menos 2,8 vezes 10 elevado a menos 14, isso pra gente é zero, é só um erro de truncamento, devido ao último termo aqui ter sido arredondado várias vezes. 10 elevado a menos 14 é zero. Tá? Isso aqui não vai fazer assim, diferença pra gente. Ok? Eu deixo para casa vocês fazerem a demonstração matemática que a soma desses desvios tem que ser zero. Tá? A outra que é muito importante é que a soma dos quadrados dos desvios em relação à média é um valor mínimo. Tá? Então aqui a soma, deixa eu anotar isso, a soma, isso aí vai fundamentar o desvio padrão futuramente. A soma dos quadrados aqui dos desvios em relação à média é um valor mínimo. Tá, aqui ó, fiz aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui a soma dos desvios, que a gente já viu que deu zero mesmo, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer a soma dos quadrados dos desvios. Né? Então eu vou botar aqui desvios elevado ao quadrado. Assim, a 2. Opa, deu. Desvios ao quadrado, né? Vou botar assim para conseguir entender isso. Desvios a 2 como desvios ao quadrado. A gente vai ter aqui igual a esse carinha aqui elevado ao quadrado. Tá? Aqui está a soma dos desvios. Deixa eu pegar aqui então, os desvios. Deixa eu colocar aqui a soma dos desvios quadráticos. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui para a gente conseguir escrever. Né? Se eu pegar aqui a soma dos desvios aqui elevado ao quadrado, o que a gente vai ter aqui? Né? A gente tem aí que a soma dos desvios elevado ao quadrado é 127,74. Qualquer outro número que eu troque, que não seja essa média aqui, né? A gente colocou aqui ó, o B2 menos B20. Qualquer valor que eu altere aqui vai dar um valor maior do que esse. Deixa eu pegar esse número aqui e colar embaixo, só para a gente ter ele guardado. Então o que eu fiz aqui? Fixei eles de maneira que qualquer coisa que eu faça aqui agora não vai alterar esses números. Tá? Então vou pegar esse valor aqui, vou copiar embaixo.
Vou botar aqui. Ó, vou ter esse valor agora trocado, vou ter ele guardado. Em vez de colocar aqui a média, em vez da 149,95, deixa eu botar aqui 151. Ó, aí você vai ver que ele aumenta. Deixa eu botar, em vez de... Era 143, deixa eu botar 142. Aí você vai ver que a soma ali, ó, aumenta. Qualquer valor que eu coloque ali qualquer valor que eu invente e coloque, vai ficar um valor sempre superior ali ao 143. De maneira que esse valor, quando você coloca ali a média para somar os dígitos, vai ser sempre um valor mínimo. Não cabe aqui fazer essa demonstração, é uma demonstração complicada. Mas isso aqui vai fundamentar a existência do desvio padrão no futuro. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha a matéria que a gente precisa saber de médias. Vamos começar agora, moda e mediana, que são duas grandezas que são bem mais fáceis que a média de calcular. Calcular e trabalhar com elas. Vamos dar uma olhadinha. Os métodos para achar moda e mediana de dados agrupados em classes são empíricos. Então, assim, não há demonstração para eles. Alguém fez isso aí muitas vezes e verificou que aquele sempre chegava perto dos valores que são encontrados. Então, não espere demonstrações no próximo item agora. Vamos começar ele. A nossa segunda medida de tendência central é a mediana. Mediana nada mais é do que o termo central, o elemento central da distribuição. Para a gente determinar esse termo central, obviamente, esse conjunto tem que estar ordenado. Então, se eu tiver aqui para você, por exemplo, conjunto X, dado por 1, 3, 5, 7, 9, quem é o termo central? Esse aqui é o termo central. Então, esse vai ser a mediana do conjunto. Tá? Observe que esse conjunto está ordenado. Se ele não tivesse ordenado, a gente teria um problema. A gente estaria sem saber quem era. Ele poderia estar assim, ó, 9, 3, 7, 1, 5. Aí você diria que o termo central é 7. Não pode. Para a gente ter mediana, então os termos têm que estar ordenados. Aí a mediana é única. Se os termos não estiverem ordenados, a gente tem que ordenar eles primeiro. Tá? Então, como é que a gente descobre aqui qual é a posição no conjunto que dá a mediana? É só você pegar aqui o número de elementos. Quantos são aqui? 5, né? Pega 5 e divide por 2. Aí vai ficar 2, 2, 4 para 5, 1, 0, 2,5. Né? Aí você vai falar, pô, eu tenho 2,5. Na verdade não, né? Você vai ter que adicionar 1 aí. Então, é um arredondamento para cima do termo que você encontrar na conta ali, na divisão do número n aqui por 2. Então tem que tomar só um pouquinho de cuidado com isso. Aqui a gente vai arredondar para cima, é o terceiro termo da distribuição. Tá? Lembrando, com ela ordenada. Pessoal, e se eu tiver uma coisa do tipo aqui, ó, já ordenado, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Como é que a gente vai buscar o termo central? Você não tem um termo central, na verdade. Você tem dois termos centrais. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui a média desses dois termos. A média vai ficar igual a 7 mais 5 sobre 2, que dá 6. Então, aqui vai ficar a mediana, né, igual a 6. De qualquer maneira, a gente teria aqui 6 termos, né? 6 dividido por 2, 3. A gente vai pegar aqui o termo que ocuparia ali a posição 3, né? Seria, melhor, o termo que se eu colocasse no meio dividiria os dois conjuntos, cada um para um lado. Tá? Então esse aqui que é a mediana. Muito fácil fazer quando você tem um rol. É só contar o número de elementos. Mesma coisa quando você tiver a distribuição de frequência. Também é muito fácil. Se eu tiver aqui o atributo x e aqui a frequência. Né? Por exemplo, se eu tiver a frequência i. Se eu tiver aqui o atributo, sei lá, 2, 3, 4, 6, e eu vou botar uma frequência aqui para ele de, sei lá, 5, 7, 3, 6. Vou botar um exemplo desse assim. A primeira coisa que eu vou ter que calcular é a frequência acumulada, que eu tenho que saber, é o total de termos.
eu tenho que saber o número de termos. Na verdade, 12 com 3, 15, aqui eu tenho 21 termos. E agora, eu sei que então vai estar na posição... aqui no caso seria a posição 10,5, né? Então teria na posição 11. Então eu tenho que procurar na frequência acumulada onde é que está o 11 aqui. Vamos pegar aqui na frequência acumulada. A gente vai ter 5, 12. Essa aqui ó, já está. A posição, vou botar aqui 21 sobre 2, que é igual a 10,5. Né? E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai dizer que é o termo, 11º termo. Então eu vou procurar aqui quem é o 11º termo. Já está aqui, né? Aqui vai ter 15 e aqui 21. O 11º termo está nesse valor aqui. Então, quem é a mediana é 3. Beleza. Então assim, quando a gente tem então uma distribuição de frequência, o que a gente precisa fazer? Calcular a frequência acumulada. Professor, é só isso? Não, na verdade não, porque a gente tem ainda a distribuição em classes. E é nesse aí que a gente dificulta um pouquinho. Eu vou passar essa teoria para vocês usando um problema e depois a gente coloca uma formulazinha. Então com esse problema eu vou tentar deixar de maneira clara aqui qual é a teoria que a gente precisa para descobrir onde está a mediana. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar calcular, não vai ter muito jeito, é a minha frequência acumulada. Então a gente vai ter aqui 3, 6, 6 com 6, 12, 12 com 8, 20, 21, 4, 24, com 25. Esse resultado aqui tem que bater com esse. Ótimo. Eu tenho 25 termos, né? Onde é que está a metade dos termos? É aqui que é a minha pergunta. Se eu tenho 25, aqui eu não vou procurar necessariamente o termo aqui que a gente tem, porque a gente está trabalhando aqui, na verdade, com um ponto médio aqui, né? A gente está supondo que todo mundo aqui vem para metade da classe. Então, a gente tem um problema. A gente usa aqui a posição que a gente encontrar mesmo. Então, é o termo 12,5. Ah, professor, mas isso aí não existe? A gente sabe que não existe, mas como a gente está fazendo a aproximação aqui para o ponto médio da classe, então a gente tem que colocar o termo ali 12,5 normalmente. Aí eu tenho que procurar agora onde é que está a minha classe mediana. A minha classe mediana está abaixo do 12. Então, é essa aqui. Ou seja, eu sei que a minha mediana está entre 48 e 64. Agora, qual é esse valor? Essa é a pergunta. Como é que a gente faz para descobrir isso? A gente faz o método do triângulo para isso aqui. O que a gente faz aqui? Eu escrevo aqui embaixo a primeira classe. Aqui a classe inicia em 48 e termina em 64. Qual é a distância aqui que eu tenho? De 48 para 64, na verdade eu tenho aqui um espaço de 16. Esse aqui é a amplitude da classe mediana. Aqui do lado, na altura, nós vamos colocar quem é a frequência da classe mediana. No caso aqui é 8. E eu vou colocar aqui embaixo um outro triângulozinho para a gente fazer uma semelhança de triângulos. Desses 8 termos que estão aqui, quantos eu quero pegar para chegar na mediana? Né? Quantos eu preciso? Eu já estava em 12, eu preciso chegar em 12,5. Então eu preciso pegar 0,5 desse total de 8 aqui. Bom, eu sei que embaixo eu tenho 16, coloco aqui x. Então eu faço uma semelhança de triângulos. X, base está para a altura, está para 0,5. Assim como a base, que é 16, vai estar para a altura, que é 8. Então x vai ficar 1 sobre 2, vezes, vamos ficar cruzando, 0,5 é 1 sobre 2, vezes 2 dá 1. Então eu sei que a minha mediana está a 1 de distância de 48. Então a minha mediana vai ficar igual a 48 mais 1, que é igual a 49. Esse aqui então é o termo mediano. Né? A mediana está em 49 aqui, ó, dentro da classe que a gente está utilizando. Deixa eu guardar esse valor. Tá? Vou guardar ele num cantinho para a gente utilizar uma fórmula e verificar que dá o mesmo resultado. Caso você não queira usar o método triângulo, você pode utilizar a fórmula também. Então vamos dar
verificada aqui, chama mediana. Vai ficar ali, ó, igual a L mais C. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui da fórmula. Eu não consegui aumentar a explicação dela, mas um pouquinho da fórmula a gente aumenta. Então a gente vai ter ali a mediana como limite inferior da classe. Qual é o limite inferior da classe? 48. Mais C, que é a amplitude da classe mediana. A gente sabe que é 16. Aí a gente tem ali metade dos termos de distribuição, 12,5. A frequência anterior é 12. E aqui a gente tem a frequência da classe mediana como 8. Aí simplesmente vai ficar 48 mais 16 vezes 0,5 sobre 8. Fazer ser dividido por 8 dá 2 vezes 0,5. 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. 48 mais 1, 49. E a gente encontra o mesmo resultado de antes. Tá? Então, eu prefiro particularmente usar o método triângulo porque eu acho muito chato ficar decorando. Tá? Mas é assim que a gente calcula a mediana de uma distribuição. Vamos para a última das medidas de tendência central, que é a moda. Aí a gente pode fechar. Eu vou deixar para outro vídeo, para não ficar grande demais, as medidas separatrizes. Aí vai juntar medidas separatrizes com desvios. Não vai ficar um vídeo tão grande. Vamos passar então para a moda agora. Então, pessoal, vamos para a nossa última medida de tendência central, que é a moda. O que é moda? O que você pensa quando fala assim, uma roupa está na moda? É que todo mundo está usando, né? A moda a ideia é parecida com essa. A moda é o termo que mais aparece no conjunto. Então, é uma ideia muito parecida com ponto de máximo de uma função que a gente estudava em cálculo. Né? Então, se a gente tiver o ponto mais alto, a gente chamava de máximo global. E os pontos no intervalo, a gente tinha de máximos locais. A mesma coisa vale para moda. Você vai ter uma moda principal e você pode ter modas secundárias. Modas que aparecem, valores que aparecem com menos frequência do que um dado outro número, que vai ser equivalente lá, como se fosse uma moda global. Então, é fácil de ver, porque se você estiver num hall, por exemplo, é o termo que mais aparece. Normalmente, para você descobrir a moda, você tem que estar num conjunto ordenado. Então, senão fica difícil descobrir qual é o termo que mais aparece, né? Então, assim, primeiro a gente procura fazer o hall. No hall a gente determina os valores que mais aparecem. O valor que mais aparece de todas é a moda, mas a gente tem como se fossem submodas também. Modas que são menores que a moda principal, mas que eles se caracterizam e se destacam dentro de um intervalo nas suas proximidades. Tá? Então, como é que a gente definiria a moda aqui? Né? Vai ser o valor que mais aparece num dado intervalo ali que eu queira avaliar. Bom, mas para lembrar de moda, lembra da pessoa que está com roupa na moda, todo mundo está usando. O termo que mais aparece é a moda. Para entender isso bem, vamos dar uma olhada naquela distribuição que a gente fez lá no iniciozinho, que eu coloquei aqui na planilha 1. Aí nós temos aqui uma distribuição, não sei se vocês lembram, eu queria mostrar aqui que a média, quando eu multiplicava por 5, a média aparecia no final multiplicada por 5. Eu pegava aqui os dados brutos, na verdade, estão nessa coluna aqui. Aqui estão os dados em hall, e aqui está a distribuição de frequência, e essa coluna aqui é que me interessa, né? Porque vai ser mais fácil da gente perceber. Então você percebe aqui, quando eu faço aqui a distribuição de frequência agora, olhando aqui fica muito fácil de ver que 19 aqui, ó, vai ser a moda do meu conjunto. Mas eu tenho 9 que aparece aqui 3. E ele se destaca muito bem entre os vizinhos deles, né? Eles têm muito bem fácil aqui de caracterizar. Então, olhando o histograma, a gente também percebe isso. Ó. Você observa aqui que o 9 forma aqui uma moda entre os vizinhos. Não deixa de ser verdade que o 13 também, né? Porque ele está num ponto mais alto aqui. Então sai de 1 para 2, mas não é muita diferença, né? E a gente tem uma moda muito bem aqui caracterizada no ponto com o valor 19, né? Que tem uma frequência aqui de 4. Então aqui a gente teria nessa região aqui do 19 a moda. E você tem outras duas submodas ali. Uma coisa interessante da moda é que um conjunto pode não ter moda. Imagina um histograma com todos os valores com a mesma frequência. Vai ficar um conjunto uniforme ali, sem nenhuma altura, e você não tem moda nenhuma. Então seria um conjunto amodal. Né? Se eu tiver várias modas, a gente vai ter um conjunto polimodal. E se tiver só uma moda, é modal mesmo.
Então a moda eu acho que é o mais fácil de todos de você perceber, é simplesmente o termo que mais aparece. O problema nasce quando a gente está com uma distribuição em classes, aí a coisa muda de figura. No caso a gente vai ter uma classe modal, a classe que mais aparece, mas dentro da classe modal a gente tem métodos heurísticos, ou seja, métodos empíricos, métodos que não são, você não tem certeza que aquele número ali vai ser realmente a moda, mas que é muito próximo. Né? Então, quando a gente está na distribuição em classe, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou colocar aqui para você as 3 formas de você determinar a moda de um conjunto quando a gente tem uma distribuição em classe. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui quando eu estou com o que a gente chama de moda bruta, eu simplesmente pego o ponto médio da classe modal, com exemplo ali depois que eu vou colocar, vai ficar bem óbvio isso. Mas nós temos outras 2 formas heurísticas de você calcular a moda e que são mais precisas, né? Que é o método de King e o método Zuber. Vou botar os 2 aqui para vocês perceberem. Então, como eu disse antes, quando você está numa distribuição em classes, e você quer calcular a moda dentro da classe, você já tem a classe modal, a classe tem uma frequência, dentro da classe modal eu quero estimar a moda. Você não tem uma maneira perfeita de fazer isso. E esses 2 caras aqui, King e Zuber, eles formularam uma forma heurística, ou seja, uma forma aproximada, uma forma que você não tem certeza, mas que quase sempre funciona bem, de calcular a moda. O método de King, ele usa só as frequências anteriores e posteriores, e o método Zuber usa também a frequência modal. E aqui está a fórmula, né, que você vai pegar aqui no modo Zuber, por exemplo, que é o mais... na maioria das vezes o método Zuber, quando você tem a distribuição, faz uma distribuição em rol, por exemplo, passa ela para classes. O método Zuber costuma ser mais preciso, mas não é uma regra geral, às vezes quando o método King também funciona muito bem. Aí você vai pegar aqui, né, aqui está a legenda, vai pegar o limite inferior da classe modal, a amplitude, e FMOF é a frequência modal, a frequência da classe anterior, a classe modal, e F posterior vai ser, obviamente, a frequência da classe posterior modal. O que pode acontecer, no caso aqui, é que a classe modal, por exemplo, seja a primeira. Aí a frequência anterior é 0, somente isso. Ou então a classe modal ser a última, aí a frequência da classe posterior é 0. O único adendo que precisa na fórmula é essa. Vamos para alguns exercícios para a gente enxergar aqui como é que a gente pode aplicar essas 2 modas, esses 2 métodos de calcular moda. Vou deixar eles aqui no cantinho. Então eu coloquei aqui um exercício para a gente. Ele pede aqui, né? Considere a distribuição das alturas de 100 alunos de uma classe. Aí tem aqui as estaturas e o número de alunos. Essa questão tinha muito mais coisas para fazer, mas em virtude de ter ficado muito grande aqui o vídeo, eu decidi cortar. Ele pergunta aqui qual é a estatura modal por Zuber. Por King, seria só alterar aqui o resultado, a gente pode fazer também. E nos 2 casos a gente tem que trabalhar aqui com a classe modal. A classe modal é bem simples de achar, é essa aqui, ó. É que tem a maior frequência, então a gente localiza ela. Tá? Eu localizei aqui qual é a classe modal. Aí dentro da classe modal, a gente vai ter aqui a frequência anterior, que é 30, e a frequência posterior, que é 10. Aí eu vou pegar aqui a moda, no primeiro caso aqui por Zuber. Né? Se eu quisesse aqui simplesmente a moda bruta, eu diria aqui que é simplesmente 1,75, né? Então deixa eu botar aqui moda bruta, 1,75. É simplesmente o ponto médio ali da classe modal, 1,75. Mas agora eu quero ir por Zuber. Como é que seria por Zuber aqui? É só seguir a regra, né? A gente vai ter o limite inferior da classe. A moda, limite inferior é 1,7 em 70 desta altura, mais o comprimento aqui, que é 0,1. Aí eu vou multiplicar as frequências da classe modal, que é 40, menos a classe anterior, que é 30, sobre 2 vezes a classe modal, que vai dar 80,
menos a soma das duas classes, que é 40 mais 10. Desculpa, 30 mais 10. Então isso aqui vai me dar qual é a moda aqui por Zuber. Então 1,7 mais 0,1 vezes 10 daqui vai dar 1. Então mais 1 sobre, aí a gente tem aqui 80 menos 40, vai ficar 1 sobre 40. 1 sobre 4 é 0,25, né? Então vai ficar 1,7 mais 0,025. Ou seja, a moda vai ficar igual a, vou botar aqui moda, né? 1,7, aí a gente vem logo aqui, 25. Né? A moda bruta em 75 nem está tão longe assim. Vamos ver a moda por King também. Né? Então a moda vai ficar igual aqui. Começa igual 1,7,70 mais 0,1, né, que está dado aqui em metros. 0,1 é a amplitude. Aí a gente vai ter aqui multiplicado. Início é igual, não faz diferença. Mas a gente trabalha só com a classe aqui no caso posterior. Se ela fosse a última classe, seria a 0 ali, né? Então a moda de King aqui ficaria menos precisa, né, do que a moda de Zuber no caso, porque ela considera a classe modal e a moda de King não. Então a gente pega aqui agora a frequência posterior, a gente tem aqui 10. Esses dois aqui vão se cortar, né? É bom. E a classe anterior mais posterior, aqui vai ficar 40. Né? Corta esse com esse. Então vai ficar 1,70. Interessante aqui, né? Mais 1 sobre 40 vai ficar a mesma coisa do outro. Nesse caso aqui, as duas modas se igualaram. Tá? Mas, como as formas são diferentes, nem sempre isso ocorre. Tá? Vamos para alguns exercícios aqui rápidos para a gente poder fechar o vídeo e com alguns exemplos aqui para vocês. Tá? A moda é o mais simples de todos, por isso ficou por último. A moda tem uma coisa que é boa na moda, que tem na mediana também, é que ela não é afetada por valores extremos, diferente da média. Então, para isso ela é boa. E a moda é muito rápida de ser obtida também. Né? Se você pegar a moda bruta ali, só em olhar os dados, você tem uma moda bruta e você já tem uma ideia boa ali de qual é o valor possível ali da moda. Mas, essas fórmulas aqui dão mais precisão à estimativa da moda. Então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo todo. É um vídeo longo, eu sei, cansativo, mas eu não consigo fazer muito mais rápido com isso e passar uma quantidade de informação aqui razoável para vocês. Fica um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!